te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Convide mais pessoas para estarem conosco nesta manhã para juntos estarmos lendo e refletindo em Eclesiastes 3. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, então incentive outros a fazerem o mesmo. Vamos compartilhar o máximo possível dessa palavra para que ela alcance o maior número de pessoas, que possamos, diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios, porque essa deve ser também a nossa meta, o nosso objetivo, como foi também de Salomão. Então hoje, Eclesiastes capítulo 3 é talvez uma das passagens mais conhecidas e citadas do livro bíblico, pois discute a natureza cíclica da vida e o conceito do tempo. O capítulo começa com uma famosa declaração de que para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O autor, então, ele descreve uma série de opostos binários, como tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Portanto, o autor sugere que todas essas experiências e eventos fazem parte dos ciclos naturais da vida, e, em última análise, estão além do controle de cada um de nós, estão além do controle humano. O autor, então, reflete sobre o conceito de eternidade, sugerindo que os humanos não podem entender completamente o plano e o propósito de Deus. Veja bem, não pode entender completamente. O apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos as coisas como que no espelho, Não vemos face a face, não temos todo o conhecimento ainda. Então o autor ele reconhece que os humanos são mortais e que suas vidas são limitadas, mas sugere que os planos e propósitos de Deus são eternos e são infinitos. E nós somos seres finitos, temos dificuldade para entender aquilo que é infinito. Então o capítulo sugere que os humanos não podem controlar a passagem do tempo, não podem controlar os eventos das suas vidas, mas podem encontrar significado e alegria no momento presente e no trabalho que realizam. Então podem encontrar significado e alegria no momento presente e no trabalho que eles estejam realizando. Ok? Isso tudo através de direção e de orientação da palavra do Senhor. Desculpem. Então nós vamos passar agora a leitura bíblica. E está aí na sua tela, então. Vamos começar no versículo 1, onde ele diz que há um momento, em outras traduções, um tempo determinado ou certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, esse momento certo, ele é interpretado como momentos específicos e não como um período contínuo. E a expressão debaixo do céu, está se referindo à vida aqui na Terra, Então, ele não está falando sobre um tempo contínuo, ele está falando sobre momentos específicos, quando diz que é um momento para tudo. E também a expressão debaixo do céu, ele está falando claramente sobre a questão aqui da terra, debaixo do céu, debaixo do sol, está falando sobre questões nossas aqui na terra. Então toda a sessão de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, ele enfatiza que a vida ela é repleta de uma série de contrastes,
e que constantemente nos movemos de um estado para outro, de uma experiência para outra. Algumas experiências são agradáveis e divertidas, outras são estressantes e dolorosas. Então, assim como os ciclos do sol, do vento, das nuvens, da chuva, continuam suas repetições incessantes, mês a mês, ano a ano, semana a semana, né? Da mesma forma, o tempo se move de uma forma impressionante, de uma forma inexorável, né? De um evento então para outro, mesmo em tempos opostos, tá? Em eventos opostos, tá? Cada evento desempenha o seu próprio papel no propósito de Deus. Cada situação, cada momento, cada luta, cada adversidade, né? Cada conquista. Então há algo compulsivo nisso, né? Então não há escapatória para nenhum de nós. Todos nós vamos vivenciar esses momentos na vida. O tempo, ele é um tirano que nos governa. Pouco a pouco nos sentimos mais velhos e começamos a parecer mais velhos, né? O nosso aspecto vai mudar, a nossa aparência vai mudar. O tempo nos impulsiona até o dia em que nós morremos, então. O tempo determina que horas fazemos qualquer coisa na nossa vida. Tudo é ditado pelo ritmo da marcha do tempo e pelas mudanças, né? Mudanças essas que muitas vezes nós não pedimos. Mudanças que nós não desejamos, mas que surgem na nossa vida. Ninguém escolhe um momento para sofrer dor ou chorar de tristeza, mas esses momentos com certeza chegarão e virão na sua e na minha vida. Então, aquele que crê no Senhor, que busca andar nos seus caminhos, pode descansar nesta consciência com respeito a todos os tipos de tempo, né? Todos os tipos de tempo que são descritos aqui no versículo. O capítulo, aliás, capítulo 3, de 1 a 8. Deus é o Deus de toda graça, o que significa que Ele dá a graça necessária para cada tipo de tempo na vida daquele que crê. Então, se você crê, se você anda aos pés do Senhor, sabe que para cada tempo da sua vida, Deus dará um escape, Deus dará graça, Deus terá misericórdia. Isso, então, alenta e conforta o nosso coração. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Então, agora ele começa justamente sobre esses opostos binários. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém tem qualquer influência sobre o seu nascimento. O tempo de dar à luz ou o tempo de nascer é determinado por Deus. Isso também se aplica à hora de morrer, né? Pode parecer que, por controle da natalidade, né, da fertilização, um tubo de ensaio por um lado, ou a eutanásia do outro, que o homem tem, então, determinado tempo para todas as coisas, mas não é assim. Aqui nós lemos que nascimento e morte não são atos humanos, mas são atos de Deus. Tá? E todo ser humano nasce no próprio tempo em que nasce e é determinado por Deus em sua infinita sabedoria. Então, a duração da permanência de uma pessoa na Terra também já é fixada pelo próprio Deus. Os dias e meses do homem são conhecidos por Deus e determinados por Ele. Vimos isso quando nós estudamos o livro de João, capítulo 14, versículo 5. Então, há um tempo determinado para todas as coisas aqui. Tempo de plantar e tempo também de colher. É o que ele deixa claro no versículo, né? Tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou. E você pode plantar coisas boas ou plantar coisas ruins. Então você colherá aquilo que você plantou, né? Então ele fala sobre tudo isso também no decorrer do texto bíblico. Mais uma vez estamos vendo aqui Salomão discorrendo sobre a situação, sobre toda a vivência, sobre o modo de cada um de nós enxergarmos a vida. E precisamos, então, da sabedoria do Senhor para podermos ter os óculos, né, de Deus e enxergarmos as coisas à maneira de Deus. Tá? Então, é isso que ele fala. Ok?
Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. A expressão tempo de matar sugere que no plano de Deus há uma época específica para executar os assassinos. Tá? Isso ele fará à sua moda, à sua maneira. E para se guerrear contra inimigos que são indicados por ele. Né? Do mesmo modo, tempo de derribar significa que há um momento determinado para demolir muralhas, edificações de pedra e até mesmo nações. E ele fará isso. Então ele mostra isso em toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, e vemos isso também ao longo da história. Tá? Então, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Deus tem o controle de todas essas situações. Ok? Então, esse tempo de matar, ele não está dizendo que nós é que vamos resolver essa questão, mas ele diz que isso é uma situação de Deus. E há outras situações claras, né? Como, por exemplo, uma guerra em que isso será necessário de acontecer, tá? Mas há o tempo, então, de você curar as feridas, ok? E de ajudar aqueles que estão necessitados para que possam se erguer, tá? Tempo de derrubar, né? Mas há tempo também de construir, ok? Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Então, o plano de Deus inclui tanto tristezas como alegrias. Para todo aquele que crê no Senhor, né? Nós entendemos que os que creem no Senhor Deus não pranteiam do mesmo modo que daqueles que não creem, né? Mas não deixam, evidentemente, de prantear aqueles que creem. Mesmo os que creem no Senhor têm seu tempo de choro, tem seu tempo de pranto, tá? Mas não é da mesma maneira que aquele que não crê, ok? As situações são bem diferentes, tá? Mas ele diz que é tempo de se entristecer e tempo de dançar. Dançar e saltar são formas naturais de demonstrar alegria, prazer, contentamento pela presença do Senhor, tá? E pelas épocas de satisfação pessoal também. E a gente vê muito isso de uma forma clara, principalmente no Velho Testamento e dentro da cultura do povo judeu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Em tempos de paz, pedras elas eram tiradas dos campos, permitindo então o cultivo. Era preciso arar a terra, então é necessário tirar as pedras. Agora, durante as guerras, eram atiradas pedras para que eles não pudessem usar os campos. Tá? Então, isso era uma estratégia de guerra, para que eles pudessem também não ter de onde tirar o seu alimento. Então, ele fala sobre esse tempo de espalhar pedras. Tá? E tempo de ajuntar essas pedras. Ok? Fala-se a respeito também da questão dos próprios leprosos, que quando então se encostavam naquelas pedras, né, da casa, de onde estavam, aquelas pedras precisavam ser tiradas e substituídas por pedras boas, pedras que não tivessem nenhum contato com o leproso. Tá? Então, tempo de ajuntar. Ok? Então, traga essas figuras também para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, o nosso cotidiano. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Dentro desse contexto, também está falando sobre envolvimento sexual. Tempo, então, das pessoas se afastarem para um momento, né, para um objetivo específico. Isso o próprio Novo Testamento diz, né, que devemos nos afastar sexualmente do cônjuge quando um tempo de jejum, de oração. Então, ele fala a respeito disso, mas que isso não deve perdurar por muito tempo. Tá? Mas ele fala também sobre a questão de abraçar, né? Pensamos a questão de abraçar um filho quando ele merece, mas quando ele não merece, então não podemos e não devemos abraçá-lo para que não venhamos a criar uma atitude errônea, equivocada dele com relação ao seu comportamento, porque o abraço ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre segurança, né? Ele fala então sobre justamente esse envolvimento que é tão importante com cada pessoa. Versículo 6, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, né? É uma época da vida em que a pessoa deseja acumular coisas para desfrutar delas e desfrutar também das lembranças dessas coisas. Mas há um tempo depois em que é necessário, então, se despojar de tudo isso,
tudo aquilo que foi amontoado durante talvez muito tempo. É tempo de jogar fora, é tempo de se desfazer dessas coisas, tá? Então isso é também importante quando nós vemos aqui para o texto. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Quando alguém recebia más notícias, né, era costume rasgar as próprias vestes para demonstrar dor, para demonstrar humilhação. E quando findava, então, esse período desagradável, era possível, então, remendar a roupa, né, coser, costurar novamente aquela vestimenta, tá? O que diz respeito às maneiras de reagir, né, a essa situação, a palavra de Deus é bem clara e bem específica sobre esse momento. Agora, ele fala que também é tempo de calar e tempo de falar. Nós devemos quebrar o silêncio se Deus nos der uma indicação de que devemos falar. Muitas vezes é melhor ficar quieto do que falar. É melhor ficar calado, né? Às vezes, no meio de uma discussão, é melhor ficar calado do que falar. Então, é preciso tomar cuidado. Mas também há um momento certo para que se discuta o assunto, para que se fale no assunto e não caia também no esquecimento. Então, o tempo de calar e o tempo de falar devem ser conhecidos e devem ser distinguidos. O sábio, ele sabe quando calar e quando falar. Falar é falar a palavra certa na hora certa. Então, quando nós somos solicitados, nós vamos dar conta da esperança que está dentro de nós também e vamos falar aquilo que Deus tem feito por nós, tá? Isso está no livro de 1 Pedro. Versículo 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que não está de acordo com aquilo que o Senhor nosso Deus, com o que o Senhor Jesus, eles concordam, então nós devemos odiar. Odiar não é apenas sobre as coisas que são simplesmente pecaminosas, mas também sobre as coisas que são ligadas à carne e que se tornam visíveis no comportamento externo, né? Que são desagradáveis, que são situações e comportamentos, né, que desagradam ao Senhor, que envergonham o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos e fala também a nós, né, que aquele que não odeia a sua própria vida não pode ser discípulo dele, tá? Então nós temos que tudo aquilo que o Senhor odeia, nós também devemos odiar, tá? E devemos nos afastar daquilo que ele realmente repudia. Então nós vivemos em uma atmosfera de guerra, porque ele diz que é tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos em uma zona de guerra, numa zona de perigo, tá? É um tempo de guerra espiritual com toda certeza. Enquanto o Senhor Jesus ainda rejeitado, o inimigo está empenhado em tornar a nossa vida impossível para o Senhor, em tornar a vida do ser humano impossível para se encontrar com o Senhor e entender aquilo que o Senhor deseja para nós. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem, né, para que não vejam a glória de Deus. Então nós precisamos entender e reconhecer isso no nosso dia a dia, né, para podermos então tirar as vendas, tirar as escamas e enxergar aquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, né? Que vantagem tem, né? Então, nesse versículo, a resposta é que tudo na vida reflete o plano de Deus. O esforço do homem é incapaz de modificar o tempo, de modificar as circunstâncias e o domínio que Deus tem sobre o destino que reservou para cada um de nós. Então, o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, se elas não estiverem fazendo tudo para a glória de Deus, como nós dissemos anteriormente, então esse trabalho é fútil, esse trabalho, como o Salomão diz aqui várias vezes, ele não tem sentido. Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. E de novo ele fala sobre o fato de que Deus ele permite e muitas vezes até aflige o coração e o ser humano com muitas coisas, né, com muitos trabalhos, mas de que há um tempo determinado para tudo, como nós vimos nos versículos então de 1 a 8. Então ele colocou um senso de eternidade no coração humano, diz aqui o texto, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim, tá? Então o homem nunca pode ver e entender tudo o que Deus fez.
O homem nunca consegue se distanciar o suficiente para ver, né, de relance desde o começo até o fim. Nós estamos envolvidos nesse contexto, nós estamos envolvidos nessa história e nós só conseguimos enxergar aquilo que está próximo a nós. Nós conseguimos enxergar o micro, não conseguimos enxergar o macro. Para enxergar esse macro, nós precisaríamos estar distantes, mas nós estamos envolvidos, estamos muito perto, né? Então, precisamos nos humilhar, né? Não devemos nos tornar arrogantes, não devemos julgar nada antes do tempo determinado, tempo apropriado. Temos que esperar com paciência o desenrolar completo do que ainda hoje nos parece complicado e misterioso, né? E não já ficar tecendo comentários ou dando certezas que nós não podemos ter. Há pessoas que são dogmáticas naquilo que falam, né, que dão certeza de determinados pontos, até mesmo olhando para a teologia, e é preciso tomar bastante cuidado com essas determinações, né? Então, o fato dele ter colocado a eternidade nos nossos corações, como ele diz aqui, significa que nós estamos cientes da duração, né, de um determinado período de tempo e das características desse período de tempo específico. Ele colocou em nós, né, esse senso de eternidade no nosso coração. Então nós temos a capacidade de aprender a ver isso à luz da eternidade, à luz da palavra. Podemos pensar sobre o curso dos eventos e procurar o seu significado à vista da eternidade. Então isso nos permitirá ter certeza de que as coisas devem nos servir e não que nós devemos servir as coisas. Tá? Então sabemos exatamente como lidar com cada situação. E vivemos de forma objetiva, de forma concreta, de forma sábia, para não sermos usados, né? Para não sermos então aí nos envolvermos com aquilo que realmente não tem propósito. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Então não há coisa melhor, né? O sábio nos aconselha a aproveitar o dia da alegria do Senhor, né? Buscar ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Agora ele fala aqui exatamente sobre esse relacionamento com Deus, porque a felicidade não é em coisas, né? A felicidade não está relacionada a circunstâncias boas ou ruins. A felicidade é uma pessoa, né? É a pessoa de Jesus. E nós devemos desfrutar dessa companhia do Senhor enquanto nós vivemos. Isso trará para nós grande alegria. Então, a fé bíblica, né, reafirma essa ideia e conclama a alegria, né? Os verbos alegrar, gozar, diz que enquanto nós vivemos, nós somos então, mesmo sendo ou vivendo num mundo tão difícil, num mundo perverso, num mundo de enorme aflição, mesmo assim nós podemos ter contentamento e satisfação quando nós encontramos, né, o Deus vivo e vivemos a vida pautados por aquilo que Ele tem ensinado para cada um de nós. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, as obras de Deus são presentes e elas são duradouras. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Então, o texto bíblico deixa bem claro, né? Nós já vimos isso anteriormente no livro de Eclesiastes e também Provérbios, e vemos isso no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que não devemos tirar e nem acrescentar nada no texto bíblico, né? As palavras que o Senhor disse, então elas estão ditas. O que Ele não disse, nós não podemos então acrescentar. Então isso é muito importante. Isso fala sobre a autenticidade, sobre sinceridade, né? E devemos então entender o quanto devemos servir ao Senhor de forma íntegra. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente, tá? Então ele fala sobre esse ciclo de coisas que nós já vimos também anteriormente, e coisas que vão acontecendo ao longo da história da humanidade, que elas se repetem, né? Às vezes com um novo formato, com uma cara nova, com
uma nova roupagem, né, com uma tintura nova, mas são sempre as mesmas coisas se repetindo. Como o próprio Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos, e a gente tem visto isso, né? Com muita clareza nos dias de hoje, né? Até os tribunais são corruptos. Não deveria ser isso, não deveria ser assim. Deveriam prezar pela verdade, pela justiça, mas infelizmente são corruptos. Estão envolvidos então com a corrupção, com a mentira, estão envolvidos com interesses próprios, né? E não com o interesse daquilo que realmente pode beneficiar toda uma comunidade, toda uma sociedade, tá? Então, é ultrajante vermos, né, que os próprios estabelecimentos em que as pessoas deveriam receber justiça só encontram, então, impiedade e maldade, tá? Então, o autor aqui, ele alerta os juízes ímpios de que Deus, o juiz dos juízes, ele virá para retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça a essa terra. Ele fará isso. E tremenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Esses juízes injustos receberão com certeza a retribuição da parte do Senhor. Versículo 18. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais, né? Então aqui é interessante essa questão que é colocada pelo autor aqui, né? A morte é uma grande niveladora de todos os seres humanos. Então, nesse aspecto, as pessoas não são diferentes dos animais. É isso que ele quer dizer, dentro do contexto humano, que todos eles vão morrer, que todos eles vão descer à cova, serão sepultados, e aí todos estão nivelados, porque ninguém será melhor do que ninguém na sepultura, porque ali não há vida para ninguém, todos são nivelados então pela morte, tá? É isso que ele está dizendo aqui, falando sobre o contexto natural, sobre a vida humana. Verso 19. Pois tanto pessoas, ele continua falando sobre esse assunto, tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. Então ele está falando sobre questões naturais. Mais uma vez dizemos, né? O animal ele respira, ele tem vida. Nós respiramos, temos vida, tá? O que difere justamente nós dos animais é justamente o fato que nós temos um espírito, né? Então nós somos diferentes e completamente diferentes dentro desse aspecto. Então as pessoas, ele diz aqui no próprio texto de novo, não tem vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Então dentro desse aspecto puramente, né, natural, de pararem de respirar, de parar de bater, né? De ter os seus impulsos elétricos e falecerem e estarem então sepultados e não terem mais nada o que fazer dentro do contexto meramente natural e humano. Não se fala aqui sobre a questão da eternidade, tá? Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e a ele retornam. Então está falando sobre a sepultura e sobre o fato de que vamos decompor. Os animais se decompõem, nosso corpo também vai se decompor, né? Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra, tá? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que nós morremos, tá? Então, para nós, os seres humanos, não é o fim, né? Nós vamos herdar a vida eterna ou a morte eterna. Isso vai depender, então, das escolhas que nós fizemos aqui, tá? Então, a pergunta retórica quem adverte, né? Aparece aqui 6 vezes no texto bíblico, em hebraico, em outros livros também, né? Pessoas e animais, elas diferem entre si, seus corpos voltam ao pó do que vieram, mas o espírito humano é imortal, tá? E aí a pergunta que ele faz, né, é diferenciada com relação a essa questão, ok? Mas o versículo 22, então ele encerra dizendo justamente que, né,
a melhor coisa então a fazer é se alegrar com o seu trabalho. Essa é a conclusão que ele chega aqui diante das suas considerações, diante dos seus pensamentos, né? Que a melhor coisa então é se dedicar e se alegrar com o seu trabalho, né? É isso que nos cabe. Então ele entendeu que chegou um momento certo, um entendimento de saber que o homem vai ser feliz nas suas atividades, no seu trabalho e recebendo a paga desse seu trabalho, né? Quem pode olhar para a vida dessa forma pode experimentar a vida com um certo grau de satisfação e de contentamento. Lembre-se sempre, está falando dentro do contexto aqui meramente horizontal, meramente humano, tá? Então você não anda mal-humorado e não fica de mau humor com o seu trabalho, mas se alegra com as suas atividades. É essa a ideia que ele está querendo trazer aqui. Evidentemente, há muitas pessoas que estão de mau humor com o seu trabalho, porque não gostam daquilo que estão fazendo. Aqui ele está falando de alguém que gosta daquilo que faz. Fique feliz, então, por ter saúde, por ter trabalho, né? Você tem um uso significativo do seu tempo, enquanto há outros que gostariam de ter e não têm. Essa é outra questão muito, muito clara também, que muitos acabam, né, manifestando uma atitude tão negativa com relação ao seu trabalho, com relação às coisas que tem ou que deixa de ter, quando deveriam ter contentamento com tudo isso, né? Aceite essas questões do seu trabalho, da sua vida, aceite tudo isso como sendo um presente de Deus para você, né? Olhe isso como um presente de Deus, em vez de ficar murmurando, se queixando muitas vezes daquilo que recebeu das próprias mãos do Senhor, daquilo que muitas vezes você pediu a Deus e que agora está reclamando, que agora está murmurando, tá? Então é muito importante que nós possamos refletir sobre isso e vivermos de forma a que em tudo possamos agradar ao Senhor, como dissemos anteriormente, né? Se você vai comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, dar-nos um bom dia na tua presença, que estejamos contentes com tudo que o Senhor nos dá, com tudo que o Senhor nos oferece e que tenhamos um coração agradecido. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de novo aqui juntos para darmos continuidade, então, à leitura e reflexão do livro de Eclesiastes. Tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de compartilhar, não deixe de fazer a sua parte para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Um forte abraço. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Pra te adorar.